Fala pessoal, hoje nós iremos ver os 7 maiores jogadores de todos os tempos pelo Vasco com base na revista Vascaína. Então já inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings para não perder nenhuma atualização e vamos lá. E na 7ª colocação para iniciar aqui a lista fica Mauro Galvão. Sem dúvida um dos maiores jogadores do Vasco de todos os tempos, Mauro Galvão foi uma das figuras mais importantes para o time, principalmente na década de 90, a época em que o gigante vascaíno da colina alcançou feitos históricos. O atleta chegou ao Vasco preparando o terreno para sua aposentadoria em 1997 e Mauro já havia acabado de ser campeão brasileiro no ano anterior, jogando pelo Grêmio. E apesar de nesse meio tempo já pensar na vida após o futebol, Mauro Galvão conseguiu o status de ídolo em apenas 3 anos ali pelo Vasco. E em seu primeiro ano no clube carioca, Mauro relembrou a sensação de ser campeão nacional. No ano seguinte veio a maior conquista de sua carreira, dessa vez utilizando a faixa de capitão. Mauro Galvão conquistou a Libertadores da América, vencendo o time equatoriano Barcelona de Guayaquil na decisão entre esses dois times. E além disso, o zagueiro conquistou outros títulos com o clube como o Brasileiro e a Mercosul do ano de 2000. O Carioca de 98 e o Rio-São Paulo de 1999. No total ele disputou aí cerca de 88 partidas, utilizando aí a camisa e o manto do clube vascaíno. E na 6ª colocação nós temos o jogador Felipe. Esse foi também um atleta que atuou junto com Mauro Galvão, o jogador que a gente citou aqui anteriormente, e é considerado também por grande parte da torcida como o maior lateral esquerdo da história do Vasco. E aí, você acha que isso tá certo ou não? Comenta aí. O talento de Felipe tinha muita categoria e habilidade. Com a perna esquerda chamou a atenção do clube carioca e claro levou as torcidas à loucura. E um fato bem interessante é que Felipe tem 2 passagens no Vasco em sua carreira e ambas são com títulos conquistados. O primeiro título foi aquele que ele conquistou ao lado do jogador anterior, Mauro Galvão. Então, por consequência, acabou conquistando os mesmos títulos que Mauro Galvão e fez história aí para o time e para a torcida, né? Para ficar no histórico do time e para ficar no coração da torcida. E além disso, depois de ficar quase 10 anos aí longe da equipe carioca, Felipe retornou para o Vasco em 2010. Entretanto, a sua passagem aí, a sua segunda passagem pelo time ficou marcada mais jogando pelo meio campo do que mesmo na lateral. De qualquer forma, isso não impediu que ele viesse apresentar a sua classe, o seu estilo de jogo em campo, que inclusive foi muito importante para que o time viesse conquistar a Copa do Brasil no ano de 2011. Número 5 da nossa lista é o Edmundo. Quando se pensa no ataque vascaíno, é impossível não lembrar do Animal, como era apelidado. Edmundo certamente é um dos maiores nomes do clube do Vasco da Gama. O atacante marcou seu nome na história do time e é lembrado por muitos como um dos maiores de todos os tempos, de toda a existência do Vasco. Edmundo nasceu praticamente na base vascaína, mas ficou por pouco tempo aí no Rio de Janeiro durante a sua primeira passagem. E logo depois o jogador retornou por mais 4 vezes ao seu lugar de origem. Afinal, é sempre bom voltar de onde você saiu para relembrar os bons tempos. Há muitos que dizem que ele era sempre um tipo de jogador polêmico, mas o que ninguém pode discordar é que Edmundo foi muito decisivo em diversas ocasiões. Ele acabou encerrando a sua carreira no Gigante da Colina mesmo, e entre os seus títulos conquistados está o Brasileiro de 1997 e o Carioca de 92. Claro, considerando aí a sua trajetória dentro do Vasco. Número 4, Ademir Menezes. Ademir Menezes com certeza foi um nome que dispensa apresentações para os torcedores fanáticos do Vasco. Muitos o consideram como o primeiro grande ídolo do Vasco. Além disso, ele é visto como o maior jogador da história do clube antes da chegada de Roberto Dinamite, que também vai estar nessa lista e já já a gente fala dele. E ele era habilidoso, cheio de classe e decisivo. Esses são apenas alguns dos adjetivos e palavras para descrever como era o gigante Ademir dentro de campo.
Ele conta com 4 títulos conquistados durante a sua passagem no terreno carioca. E além disso, ele também foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1950, com 9 gols na competição daquele ano. No total, Ademir possui 429 partidas disputadas pelo Vasco, tornando-se o 11º com mais jogos pelo time, além de possuir 301 gols marcados aí pelo time. E abrindo o top 3, nós temos Juninho Pernambucano, considerado por muitos como o maior meio-campista da história do Vasco. Juninho Pernambucano marcou seu nome na história do clube, principalmente na década de 90, e que claro foi uma das mais vitoriosas épocas aí para o clube Vasco. Além de tudo, Juninho Pernambucano também é bastante conhecido por ser um exímio batedor de faltas, e disso ninguém pode discordar, afinal os números estão aí para comprovar. Juninho era o maestro que controlava a postura do time durante as partidas, era a cabeça do time, né, com a sua inteligência e habilidade. E foi assim que o Vasco conquistou seu maior título, a Libertadores de 1998. E além disso, ele participou de todos os outros títulos ali que já foram aqui mencionados nesse vídeo. E repetindo o que eu já havia falado, ele é considerado aí pelo mundo inteiro como um dos maiores batedores de falta da história do futebol. E por tudo isso, ele não é apenas um dos maiores do Brasil, mas sim do mundo inteiro. O número 2 da nossa lista é Romário. Romário está nessa lista por mais questão de talento, a importância e a idolatria que os torcedores do Vasco têm por ele. Tudo o que é necessário para ser lembrado na história de um clube, Romário tem. Por outro lado, existem vários debates por aí afora se Romário foi ou não o melhor jogador que já atuou com a camisa do Vasco, falando dentro de campo, é claro. É importante ressaltar isso, pois sua vida fora de campo foi repleta de polêmicas e brigas. Ele também era conhecido como baixinho, era um jogador intenso e difícil de controlar. Seu nome era presença constante nos jornais esportivos daquela época e até hoje ainda repercute bastante. Depois de se aventurar pela Europa e conquistar o tetracampeonato mundial pela seleção brasileira, Romário decidiu viver o seu auge da carreira aqui no Brasil no ano 2000, vestindo o manto do gigante da colina, o Vasco. Nesse ano, o atacante conquistou o Brasileiro e o Mercosul. Em 2007, Romário viveu um dos maiores momentos do esporte, quando marcou seu 1000º gol da carreira, momento em que é recordado até hoje pela torcida e por ele mesmo. Afinal, chegar à marca de 1000 gols não é para qualquer um. Romário foi gigante e, como já citei, ele ganhou aí a Copa do Mundo de 94 que aconteceu lá nos Estados Unidos, junto à seleção brasileira. Ele realmente foi uma lenda no mundo do futebol. E o primeiro lugar da nossa lista é Roberto Dinamite. Por último e não menos importante, temos Carlos Roberto de Oliveira, também conhecido como Roberto Dinamite. E de acordo com a revista Vascaína, ele foi o maior atleta e jogador que já passou pelo Vasco. E eu queria saber de vocês que estão assistindo, qual é a sua opinião? Roberto Dinamite também era cria da base vascaína, ou seja, vascaíno desde quando nasceu. Ele sem dúvida foi o jogador com mais atuações pelo clube, tendo mais de 1000 partidas disputadas. E além disso também carrega o título de maior artilheiro do Vasco da história, com mais de 700 gols marcados. E como se não bastasse, não parou por aí. Roberto Dinamite foi decisivo pelo Vasco e garantiu o primeiro campeonato brasileiro do clube. Isso lá em 1974. E além disso, ele conta com mais 5 títulos do Carioca em sua bagagem, tornando-se assim o maior jogador da história do Vasco de todos os tempos. E claro que há muitos outros talentos que já passaram pelo Vasco, mas essa é uma lista curta de apenas 7 jogadores. E eu gostaria de saber aqui a sua opinião sobre essa lista aqui dos 7 maiores jogadores pelo Vasco, se você acha que deveria ter outro jogador aqui que poderia ser substituído. E claro que esse foi um vídeo baseado na revista Vascaína, então não tenho culpa se tiver alguma coisa que você acha que esteja errado. É isso, inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings, valeu, abraço!